Boa noite a todos, então. Sejam mais uma vez bem-vindos à Anatomia Humana da Universidade Federal Fluminense, Departamento de Morfologia. E nesse primeiro encontro, a gente vai começar a conversar com vocês sobre uma nova linguagem, sobre praticamente um novo idioma que todos vocês vão passar a utilizar a partir de agora, né, provavelmente para o resto da vida de vocês, que é justamente o anatomês, mas eu iria um pouquinho adiante. Na realidade, o anatomês ele é apenas uma introdução para o medicinês ou para o biomedicinês. Toda uma linguagem, toda um conjunto de nomes, de termos que vocês provavelmente não conhecem hoje e que vocês terão oportunidade de começar a utilizar em breve. Quando a gente fala da introdução nas ciências morfológicas, né, e a gente fala da terminologia anatômica, é muito claro para todos nós que é justamente essa terminologia anatômica que vai ser capaz de introduzir o estudante para um aprendizado da terminologia médica, né, a terminologia da área da saúde. É praticamente como se fosse um novo idioma. Bom, eu posso dizer para vocês que se eu colocar um vídeo ou um áudio da gente passando um caso, eu sou professor de anatomia, mas sou médico, sou cardiologista e nós conduzimos um serviço de cardiologia no Hospital Geral aqui na nossa cidade, que é Petrópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro, e nós temos um grupo, né, dos membros do serviço de cardiologia, e eu tenho certeza que se eu enviar um vídeo, um áudio, né, mostrar um áudio para vocês, obviamente guardada a privacidade dos pacientes, mas se eu mostrar a parte do áudio que fala somente da passagem das características clínicas de cada paciente que está internado conosco, eu imagino que vocês sejam capazes de entender aí uns 30%, 40% do que estaríamos falando. Mas a gente pode dizer que aprender anatomia, aprender terminologia médica é como aprender um outro idioma. Certamente vocês assistem ou assistiram esses seriados, né? Ali provavelmente a linguagem, uma linguagem mais cinematográfica, mais adaptada ao que vocês sejam capazes de entender, mas se vocês entrarem no hospital de verdade, provavelmente vocês vão ficar boiando aí em boa parte dos termos que são falados ali. Let's review. If someone says, "How are you?" you can say, "I'm fine." Ok? I'm fine. Ok. Então vocês devem ter notado que a gente vai começar a lição 1. Lição 1 de um novo idioma que vocês vão começar a aprender a partir de agora. Então, para começar, a gente começa a definir alguns pontos, né? O nome anatomia, ele vem do grego, né? Que ao pé da letra significa cortar em partes. Tá? O termo equivalente em latim, que é o termo dissecare, tem o mesmo significado. A morfologia ela é um conjunto de ciências que estuda exatamente as formas, ou, dito de uma outra forma, a estrutura do corpo. Então, morfo quer dizer forma, e logos, todo mundo sabe que é estudo, então morfologia é o estudo das formas ou a ciência da estrutura do corpo. E dentro das ciências morfológicas, a gente tem a anatomia, que é a anatomia onde a gente estuda as estruturas do ponto de vista macroscópico, a histologia, onde nós estudaremos as estruturas do ponto de vista microscópico, e a embriologia, que é como se fosse uma anatomia do desenvolvimento. Então, são justamente esses três ramos da morfologia que nós estudaremos na morfologia 5. Bom, como tudo começou e como é que, na realidade, não é como tudo começou, mas como que os nomes começaram a ser padronizados. Quando a gente pensa num idioma, a gente pensa numa padronização, ou seja, a gente pensa num grupo de pessoas falando a mesma língua, chamando um determinado objeto da mesma forma. Então, a nômina anatômica, que seria o equivalente a essa gramática, né, ela começou a surgir no final do século XIX, porque naquela ocasião
para cerca de 5.000 estruturas do corpo, havia aproximadamente 50.000 nomes anatômicos em uso. Imaginem como que as pessoas podiam se comunicar em anatomia. Eu tinha um determinado músculo que na Alemanha recebia um nome, aqui no Brasil recebia outro, nos Estados Unidos outro, no Japão outro, e como é que as pessoas iriam falar a mesma língua? E, além disso, havia um problema sério, que era a grande utilização de epônimos. Não sei se vocês sabem o que é um epônimo. Um epônimo é quando a gente utiliza, forma um termo ou forma uma expressão que deriva do nome de uma pessoa. Então, temos vários exemplos aqui: ampere, ohm, volt, rentgenologia. Então, começou a haver a necessidade de se padronizar a linguagem. Então, é ideal que a gente evite o uso de epônimos na anatomia, de uma forma geral. Que o uso geralmente é fortuito, eles não informam absolutamente nada sobre aquela estrutura, sobre o que ela faz, onde ela está localizada, e vocês vão ter oportunidade de ver que na anatomia, a grande maioria dos termos anatômicos, eles são informativos. Eles dizem respeito ao que aquela estrutura faz ou onde ela está localizada. Então, em 1895, foi preparada na Alemanha uma lista contendo aproximadamente 4.500 termos, que era a nómina anatômica da Basileia na época, tá? Na realidade, na Suíça. Isso foi publicado na Alemanha. Em 1955, em Paris, durante um congresso internacional, foi realizado um acordo por um sistema latino de nomenclatura, que era fortemente baseado naquela nómina anatômica da Basileia original, e essa daqui passou a ser denominada, então, nómina anatômica, e passou a constituir a terminologia oficial desde então. Então, essa nómina anatômica ela começou a aparecer com alguns princípios muito claros, que, primeiro, com um número muito limitado de exceções, cada estrutura fosse designada apenas por um único nome. Segundo, que aqueles nomes oficiais fossem escritos em latim, mas que cada país tivesse a liberdade de traduzir aqueles nomes em latim para o próprio idioma, para fins de ensino, obviamente. Não faria sentido a gente ensinar anatomia em latim. Terceiro, que de preferência tivesse algum valor informativo ou descritivo. Então, por exemplo, se eu tenho um músculo aqui no antebraço, chama-se flexor radial do carpo. Bom, pelo nome, mesmo que eu não conheça muito de anatomia, eu posso supor que ele vai fletir o carpo ou o punho, tá? E ele está localizado no lado do rádio. E um quarto princípio é que se evitasse, tanto quanto possível, a utilização de epônimos. Então, a partir daí, houve mais uma evolução, que foi a terminologia anatômica. Ela foi publicada em 1998, e essa terminologia anatômica, então, os princípios são os mesmos. Cada estrutura tem um único nome, tá? Que os nomes sejam fáceis, mas que tenham algum valor informativo ou descritivo, e que se evitasse, tanto quanto possível, a utilização de epônimos. Então, chegamos a essa terminologia anatômica, que é que se utiliza habitualmente, onde temos aproximadamente 4.500 termos, que estão estruturas anatômicas que estão catalogadas a evoluir para a formação de um vocabulário, para a formação, literalmente, de um novo idioma. Eu coloquei esse slide aqui apenas para lembrar a todos nós, que a anatomia que a gente vai estudar é a anatomia normal. E o que é normal por definição? Normal é aquilo que é mais frequente. Então, se o normal é ter 5 dedos em cada mão, é porque isso é o mais frequente. Aqui a gente tem as variações anatômicas das artérias da mão, várias variações anatômicas. O que a gente vai estudar? A gente vai estudar aquilo que é mais frequente, aquilo que é normal, aquilo que todo mundo tem que saber. Se eu for cirurgião de mão, aí eu tenho que saber cada uma das variações que estejam catalogadas, tá certo? Que estejam registradas na literatura. Por que isso é importante?
Então, nós estamos lidando com diferentes unidades biológicas, estamos lidando com diferentes pessoas. E na biologia você pode ter variações nas estruturas humanas do corpo humano, na anatomia humana, a gente tem variações. Então, aqui à direita, variações das artérias coronárias. Então, uma coisa é variação, tá? Outra coisa é anomalia. Tá? A anomalia ela passa a ocorrer quando essa variação ela gera alterações da função, como vemos aqui exemplos de polidactilia e de sindactilia. E chama-se monstruosidade quando essas anomalias elas deformam de tal forma a conformação corporal que se tornam geralmente incompatíveis com a vida. Vamos à organização geral do corpo humano, né, os princípios fundamentais da construção corpórea. Acho que o corpo humano é dividido em cabeça, tronco e membros, né? Entre a cabeça e o tronco nós temos o pescoço, e o tronco é subdividido em tórax, abdômen e pelve. No tronco, acima do tórax, a gente tem a abertura superior do tórax, tá certo? O tórax é essa estrutura aqui, envolta pela caixa torácica. Aqui em cima a gente tem uma abertura superior do tórax. Entre o tórax e o abdômen, a gente vai ter o diafragma, aqui ilustrado em verde, né, dividindo a cavidade torácica da cavidade abdominal. Quando a gente desce um pouquinho mais, então, entre o abdômen e a pelve, a gente tem exatamente isso daqui, a gente vai estudar isso com mais detalhes, que é a abertura superior da pelve. Então, a gente não tem nenhuma estrutura dividindo ou separando o abdômen da pelve. São cavidades contínuas, apenas a gente tem um ponto de reparo aqui, que é a abertura superior da pelve, que, digamos assim, delimita o que acima o abdômen e abaixo a pelve. E lá embaixo de tudo, a gente vai ter o que a gente chama de diafragma pelvino, ou diafragma da pelve. Quando a gente vai para os membros, né? E aí que a gente começa a aprender, embora isso seja muito simples, né? A gente começa a aprender como utilizar os termos corretamente. Então, os membros, sejam eles superiores ou os membros inferiores, eles têm uma raiz e uma parte livre. Uma raiz e uma parte livre. A raiz do membro superior é o ombro. E a parte livre, ela é subdividida em braço, antebraço e mão. Entre o braço e o antebraço, nós temos o cotovelo. Entre o antebraço e a mão, nós temos o punho. Mesma coisa em relação aos membros inferiores, né? A raiz dos membros inferiores é o quadril, essa região do quadril. A parte livre, então, é coxa, perna e pé. Entre a coxa e a perna, nós temos o joelho. Entre a perna e o pé, nós temos o tornozelo. Bom, essa é uma nomenclatura muito fácil. Vamos aumentando. Primeira lição, lição número 1, é muito fácil. E aí a gente vai para um outro ponto, que é uma convenção, que a posição anatômica, as regras desportivas são convenções, as leis são convenções, os idiomas são convenções, e na anatomia humana também nós temos convenções, um idioma que é. Então, mais uma dessas convenções, né, é a posição anatômica. Por que isso precisa ser padronizado? Porque muitas vezes, quando a gente descreve uma estrutura, a gente descreve o trajeto que essa estrutura segue. E quando a gente escreve o trajeto, a gente tem que dizer o que tem do lado de cá, o que tem do lado de lá. Daqui a pouco a gente vai dizer o que quer dizer lado de cá e lado de lá. Então, a gente tem que descrever isso com base em determinados parâmetros. Então, a posição anatômica é uma padronização de posição para a descrição, né, de estruturas do corpo humano. Então, qualquer parte ou qualquer estrutura do corpo, então, pode ser localizada e relacionada a outra de uma forma padronizada, tá certo? Então, a posição anatômica, ela corresponde a isso que estamos vendo aqui, né, um indivíduo de pé, ereto, com o olhar dirigido anteriormente, com os membros superiores ao lado do corpo, como os vemos aqui, mas com as palmas das mãos voltadas para frente, ok? Isso é uma convenção. Os membros inferiores eles estão unidos, com os pés direcionados anteriormente. Essa é a convenção que chamamos de posição anatômica. Então, bom, planos.
Quando a gente descreve as estruturas do corpo humano, a gente tem que levar em consideração, né, que na realidade a gente está descrevendo estruturas que são tridimensionais. Então, dentro de um raciocínio tridimensional, parece muito natural que nós tenhamos 3 planos perpendiculares entre si. Então, a definição do que é um plano mediano seria um plano imaginário que vai dividir o corpo entre 2 metades, metade direita e metade esquerda. Como vemos aqui nessa figura mais simples, uma divisão exatamente separando 2 metades, uma metade direita e uma metade esquerda. Metades essas que são aparentemente simétricas. Obviamente, quando a gente olha as estruturas internas, a gente vê que não necessariamente há uma simetria. Mas é importante lembrar que o plano mediano divide exatamente isso. Metade direita. A partir do momento em que eu traço infinitos planos que sejam paralelos ao plano mediano é só esse, que divide em metade direita e metade esquerda. Qualquer outro plano que seja paralelo será denominado um plano sagital. Aqui nós temos um outro plano, que é o plano frontal ou coronal. O plano frontal e coronal está bem ilustrado aqui nessa figura mais simples. A gente vai dividir o corpo de uma forma longitudinal, em uma parte anterior, na frente, e uma parte posterior atrás. E esse plano, obviamente, é perpendicular ao plano mediano que vimos há pouco. Ok? E, finalmente, nós temos o plano transversal ou plano horizontal. É um plano imaginário que vai cruzar os planos sagitais de forma perpendicular. Característica, são paralelos ao horizonte. Vemos aqui uma ilustração muito clara nessa figura aqui mais simples. Então, dando um resumo nesses planos, né, nós temos aqui o plano mediano, que é esse daqui, ok? Seguindo aqui, né? Plano mediano e planos sagitais serão tantos quantos houver que sejam paralelos a ele. O plano frontal, vemos aqui, este é o plano frontal, né? Aqui, aqui, plano frontal, e aqui o plano transversal ou horizontal, seguindo exatamente aqui, ok? Então vamos adiante. Eixos, isso é bastante simples, né? Então, eixo sagital ou antero-posterior. Esse eixo sagital ou antero-posterior, ele vai estar localizado no encontro dos planos sagital e transversal. Vamos ver aqui. Plano sagital, no caso mediano, aqui, e plano transversal aqui. Então, esse eixo aqui será o eixo sagital, que é um eixo que atravessa no sentido antero-posterior, ou seja, de frente para trás ou de trás para frente. O eixo longitudinal, o próprio nome já diz, né? Longitudinal ou crânio caudal. Tá? Ele está localizado no encontro dos planos sagital, aqui, né, mediano, e coronal, ou frontal, que é esse daqui. Então, o eixo longitudinal, ele vai neste sentido aqui, ó. Ok? Sentido longitudinal. E, finalmente, o eixo transversal ou látero-lateral. São esses eixos aqui, que atravessam de um lado para o outro, digamos assim, grosso modo. E ele vai estar localizado no encontro dos planos coronal, que é o vermelho aqui, e transversal, que é esse azul aqui. Ou seja, é esse eixo que temos aqui ilustrado. Ok? Então, vimos planos, vimos eixos. Agora, vamos ver alguns termos especiais. Esses termos especiais são termos que serão muito utilizados em descrições anatômicas, né? Esses termos são termos de posição, direção e relação, são termos de lateralidade e são termos de movimento. Esses termos de posição, de direção e de relação, eles vão ser muito importantes. Volto a dizer, se a gente lê um livro de anatomia descritiva, se a gente ler sobre uma determinada artéria, um determinado nervo, no livro vai estar dizendo qual é o trajeto que aquele nervo
atravessa. Então, entre os termos de posição, direção e relação, basicamente são adjetivos que vão descrever a posição de uma estrutura em relação à outra, né? Sempre lembrando na posição anatômica, naquela convenção que combinamos há pouco. E esses termos eles têm grande importância, não só anatômica, mas importância clínica e importância cirúrgica também. Então, anterior e posterior, isso diz respeito ao aspecto frontal do corpo. Então, a bexiga está localizada anteriormente ao reto e canal anal. A próstata está localizada anteriormente à ampola retal, tá certo? E, por consequência, a ampola retal está localizada posteriormente à próstata, né? Com muita frequência, esses termos ventral e dorsal são utilizados como sinônimos, respectivamente, de anterior e de posterior, ok? Bom, quando a gente fala das mãos, com muita frequência a gente utiliza como sinônimos de anterior e posterior, respectivamente, palmar, na palma da mão, e dorsal, no dorso da mão. Da mesma forma que, para os pés, a gente utiliza plantar, relativo à planta dos pés, e dorsal, relativo ao dorso dos pés. Os termos superior e inferior também são palavras da língua portuguesa. Todo mundo sabe que superior é em cima, inferior é embaixo, né? No ponto de vista anatômico, é a mesma coisa. Isso diz respeito à posição em termos longitudinais. Então, superior continua sendo para cima, inferior continua sempre sendo para baixo. Sendo que, quando a gente está falando de tronco, cabeça, pescoço, a gente, com muita frequência, utiliza o cranial como sinônimo de superior e o caudal como sinônimo de inferior. Mas, quando a gente descreve, por exemplo, estruturas nos membros, sejam membros superiores ou sejam membros inferiores, com muita frequência do ponto de vista longitudinal, a gente utiliza esses termos aqui: proximal, médio e distal. O que é proximal? Aquilo que está mais próximo da raiz do membro. O que é distal? Obviamente, aquilo que está mais distante da raiz do membro. Puxa vida, para que eu vou aprender isso? Será que eu vou usar isso? Óbvio que vai usar isso. Vejam essas radiografias com fraturas. Aqui nós temos uma fratura de úmero, né? Como é que eu vou descrever isso? Como é que vocês acham que vai aparecer isso num laudo desse raio-x? Vai dizer assim, o úmero está quebrado? Não, óbvio que não. Vai descrever a fratura, vai descrever a característica da fratura, mas, sobretudo, vai descrever a localização da fratura, né? Na transição do terço proximal para o terço médio, da diáfise, que é a parte longa do úmero direito, no caso aqui. Ainda como termos de posição, nós temos aqui medial e lateral. Então, medial e lateral diz respeito à proximidade ou à distância do plano mediano, que está aqui, ó. Esse é o plano mediano, e o que está mais perto do plano mediano é medial, o que está mais distante é o lateral. Então, por exemplo, a mão aqui que está em posição anatômica. Temos o polegar que está aqui, indicador, médio, anelar e dedo mínimo. Então, nós podemos dizer que o dedo 1, que é o dedo polegar, ele é o mais lateral de todos os dedos da mão. E que o mínimo, que é o dedo 5, ele é o mais medial de todos os dedos da mão. Com muita frequência, esses termos medial e lateral são substituídos no antebraço por radial e ulnar. Radial é o osso mais lateral do antebraço, o rádio. A ulna é o osso mais medial. Então, com muita frequência, a gente diz aqui que tem alguma coisa, talvez uma lesão ou coisa parecida, na face radial do antebraço. Termos de lateralidade. Unilateral é algo que está presente em somente um dos lados, isso é língua portuguesa, né? Bilateral é algo que está presente dos dois lados, a direita e a esquerda, então podemos dizer que essa pessoa aqui tem digamos, um membro inferior roxo unilateralmente, à direita, e essa daqui tem bilateralmente, né?
Ipsilateral e contralateral a gente usa quando a gente descreve uma coisa em relação à outra. Então, eu posso dizer aqui que o membro superior direito dessa pessoa aqui está pintado de roxo. E o membro inferior ipsilateral também. Ou seja, eu não tenho que descrever de novo que é o direito. Então, a nomenclatura das diversas estruturas vai estar relacionada com a sua função. E esses termos de movimento, eles vão se aplicar não só à anatomia, mas, mais uma vez, à clínica e à cirurgia também. Então, o primeiro deles é flexão e extensão, né? Então, ao longo de um eixo transversal, flexão e extensão do antebraço. É basicamente isso daqui que a gente vai fazer. É um eixo lateral que temos aqui. Então, o eixo lateral aqui ilustrado. E a partir do momento em que esse segmento, que é o antebraço, diminui esse ângulo em relação ao braço, a gente tem um movimento de flexão nesse sentido. Então, a flexão, você diminui o ângulo dessa articulação quando você tem um eixo transversal. E a extensão é o contrário. Você aumenta o ângulo dessa articulação, retornando à posição inicial após tê-la fletido. Então, em algumas articulações, a gente tem, mais uma vez, uma convenção. Então, no tocante ao ombro, por exemplo, convencionou-se, para nenhum lado a gente acaba aumentando ou diminuindo o ângulo, mas convencionou-se que para frente é flexão e para trás é extensão. No tocante ao polegar, esse movimento é o movimento de flexão, esse é o movimento de extensão. No tocante ao tronco, então indo para frente é uma flexão, e voltando à posição, uma extensão, e passando da posição anatômica, que é essa, a gente teria uma hiperextensão. É mais um movimento, né? Movimento de abdução e adução. O que é um movimento de abdução e adução? Então, a gente tem um eixo sagital. Então, a gente tem vamos colocar o eixo sagital exatamente aqui, e a gente tem um segmento distal a ele. Então, quando a gente pega esse segmento e o afasta do plano mediano, a gente faz uma abdução. Quando a gente o aproxima do plano mediano, a gente tem uma adução, como poderemos ver aqui. Então, membros superiores, né? O mecanismo aqui seria o eixo aqui no ombro, né? E o que a gente está movimentando seria o braço e, por consequência, o restante do membro superior. Então, aqui, aproximando do plano mediano, temos a adução. Aqui, afastando do plano mediano, temos a abdução. E nesse caso aqui, também por convenção, passou do plano horizontal, nós teríamos o que chamamos de elevação. Mais uma convenção, a inversão e eversão do pé. Na inversão, a gente tem a planta do pé olhando para medial e na eversão olhando para a lateral da forma que vemos aqui, ok? Inversão é o pé entre aspas para dentro, mas nós passaremos a falar medial, a planta do pé direcionada para medial, e eversão, planta do pé direcionada para lateral. Então, inversão é isso daqui, ok? E a eversão é isso daqui, ok? Flexão lateral, né? Porque aqui, na realidade, a flexão lateral, para nenhum lado, a gente pode pensar, para cá é abdução, porque está afastando o plano mediano. Poxa, mas para cá também é abdução, porque está afastando do plano mediano. Então, aqui é mais uma convenção. Para um lado ou para o outro, é flexão lateral direita ou flexão lateral esquerda, mesma coisa para os movimentos da cabeça e do pescoço. E, finalmente, rotação lateral e rotação medial. Então, a rotação lateral e a medial, a rotação ela vai acontecer em torno de um eixo longitudinal. E na rotação lateral, a gente vai girar a face anterior do membro para a lateral e na rotação medial para a medial. Tá certo? Aqui, para efeitos ilustrativos, nós estamos vendo de cima. O braço está estendido ao lado do tronco, mas o cotovelo está fletido 90 graus para ilustrar bem que aqui a gente está fazendo a rotação
lateral e para cá a rotação medial. Então, rotação medial e rotação lateral. Mais do que? Do braço, né? O movimento está sendo feito nesse nível aqui, por esse eixo longitudinal aqui, ok? Então, rotação lateral da coxa. Rotação lateral da coxa e rotação medial da coxa. Mesma coisa em relação ao tronco, né? Rotação lateral por um lado é lateral, por outro lado também é lateral. Então, convencionou-se rotação lateral direita, rotação lateral esquerda, tanto do tronco, né, quanto da cabeça do pescoço. E, finalmente, mais um termo aqui para o nosso vocabulário da lição número 1, é a pronação e supinação. Tá? Esse movimento de colocar a palma da mão para baixo ou para cima, ele é produzido em duas articulações, são as duas articulações radioulnares, superior e inferior, ou proximal e distal. Então, para a gente não esquecer pronação e supinação, tem um macetezinho muito simples, né? Pronação é palma para baixo, supinação, palma para cima. Né? Pronação, palma para baixo, supinação, palma para cima. Então tem um macetezinho meio infame, mas acho que vocês não vão esquecer jamais, que é o seguinte, né? Pronação, né, é a palma para baixo. Essa é uma cena muito comum em filmes nos quais há algum tipo de julgamento, né? Julgamento num tribunal de júri. E a primeira coisa é fazer a testemunha ou o depoente jurar que vai dizer apenas a verdade, nada mais do que a verdade. E geralmente isso é feito nos países cristãos com a mão estendida sobre o livro sagrado, sobre a Bíblia. Então, pronação a gente pode relacionar com prometer. Pronação, prometer, palma da mão para baixo. E, ao mesmo tempo, o ato de suplicar, de pedir algo, é feito com as mãos voltadas, com as palmas das mãos voltadas para cima. Então, supinação pode ser relacionado com suplicar. Prometer, suplicar. Pronação, supinação. Isso daí é um macetezinho, volto a dizer, bem infame, mas que acho que vocês não vão esquecer nunca mais. Prometer, suplicar. Pronação, supinação. E, finalmente, aqui, um movimento que é exclusividade da espécie humana, que é um movimento de oposição ou oponência. Né? Até agora, se alguém chegasse para vocês e perguntasse uma característica da espécie humana, característica biológica, obviamente, vocês provavelmente responderiam: raciocínio, capacidade de raciocínio. Bom, de forma muito rudimentar, outras espécies também são capazes de algum tipo de raciocínio, embora rudimentar. Mas oposição ou oponência, nenhuma outra espécie, somente a espécie humana. O que é isso? É a capacidade de opor a polpa do polegar com a polpa de cada um dos outros 4 dedos da mão. Exatamente isso daqui. Esse movimento é o que chamamos de oposição ou oponência, que é característica do ser humano. Então, se a gente comparar, por exemplo, a mão de outros primatas, né, como o babuíno aqui, um polegar pequenininho, nem chega perto, não dá nem para fazer a oposição. Orangotango, não tem nem como fazer. Chimpanzé, né, são mãos feitas para agarrar, né, não para manipular. Né, e a mão humana, né, existe uma diferença bastante grande aqui, mostrando mais uma vez que estruturalmente a mão humana é a única apta a fazer esse movimento de oposição. E por que isso é importante? Vejam, coisas do cotidiano, talvez nem de todos, mas coisas tão simples quanto segurar um picolé, um bastão de beisebol, uma raquete de tênis de mesa, segurar uma caneta, um bisturi, uma pinça, uma agulha de crochê, né? uma pinça hemostática, aqui uma pinça de Kelly, uma seringa, qualquer tipo de função, de habilidade manual vai envolver a capacidade
de oposição, né? Nenhum dos primatas que citamos há pouco seria capaz de segurar um picolé, de segurar sequer um bastão de beisebol ou qualquer outra dessas atividades, dessas habilidades aqui que são aprendidas, mas são desenvolvidas a partir da capacidade de fazer a oposição, que, volto a dizer, é exclusividade da espécie humana. Então, trazendo aqui a nossa conversa por um término, né? Estamos terminando, então, agora a lição número 1. Lição 1, agora vocês sabem, se estão estudando um idioma estrangeiro, vocês sabem agora dizer bom dia, boa tarde, boa noite, cumprimentar, chamar fulano de tal, dizer eu me chamo fulano e assim por diante, né? Um vocabuláriozinho básico, verbo ser, verbo estar, verbo ter, geralmente são o vocabulário aí adicional da lição número 1. Esse foi o vocabulário da nossa lição número 1, vocabulário esse que é fundamental para a gente progredir aí para as próximas lições e para a gente começar a utilizar uma terminologia que vai passar a ser diferente do que a gente utilizou até hoje. Tá? Vai ser uma linguagem profissional, vai ser um idioma diferente que vocês vão passar aos poucos a aprender e daqui a alguns anos a dominar plenamente. Então, pela atenção de todos, muito obrigado. Vamos encerrando aqui a gravação